Tá rolando agora um quebra-pau? O quebra-pau agora. Quer botar Vamos lá, assim, interrompe tudo. Pam, 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 pam. Quebra-pau na direita. Frozinha na cabeça versus Ana Campanholo. O que tá rolando? Não quer mais estar no grupo do Bolsonaro? Quem, eu? É. Claro que não, eu quero ficar com o Bolsonaro, eu nunca abri a mão do Bolsonaro. Eu fui atacada pelos filhos do presidente e em momento nenhum, mesmo sendo atacada, violentamente atacada, eu disse, sou contra, A desisti do senhora acha hoje bolsonarismo. que a senhora sobreviveria politicamente estando fora da... Eu acho que sim, tá, até. Eu não tenho como saber, mas Fora. construir pessoas para trabalhar por mim, para fazer nem que seja a votação mínima, mas esse não é o ponto. Eu não entrei nisso por causa de mim mesma. A minha candidatura estava tranquila, realizada. Você acha que eu corri algum risco de perder a eleição? A senhora tá brigando, né? Uma Você coisa sabe- que a vaga nem vai ficar pra senhora, mas Eu não tudo quero bem. a vaga, mas Eu acho isso até admirável da senhora. Você acha que eu quero a vaga? Você acha que eu quero a vaga? Eu não acho. Você sabe que não. Então vamos Não. falar só eu e você então aqui, sinceramente. Me responda com sinceridade. Você deve ter ouvido vereadores e prefeitos. Os vereadores e prefeitos do nosso partido são a favor da vinda do Carlos? A maioria não. A maioria não é. Você como deputada federal, eu como estadual, eles Mas o como povo eu prefeito. acho dividido, porque olha só, vou falar o que uma amiga minha me falou, a minha leitora que virou amiga. Ela falou, amiga, é que vocês políticos, vocês ficam numa bolha ali de ego, né, e tal. Mas assim, o povo não tá Eu não tenho ligando pra bolha. isso. Eu não tenho bolha. Eu Não, ando o com povo, o a povo. bolha política, o povo não tem muito disso. A ando prefeita com o povo, Dalvânia você ontem anda com falou o pra povo, mim. não. A prefeita Dalvânia falou ontem pra mim. Eu ando com o Meu Deus, povo. ele vai ganhar estourado. Eu também achei meio estranho dizer Dalvânia no começo, mas, cara, eu falo com as pessoas, eu vou nos bairros, meu Deus, ele vai ganhar estourado. É isso que você Entendeu? vê. As pessoas não reclamam com você da candidatura dele, fala sincero. Reclamam, mas assim, é diferente, tem os diferentes públicos. Por isso que eu acho que eu falei Tira isso na aqui, minha vai. entrevista da timeline. Tira isso aqui, vai, a gente vai. Enfim, vamos carpir um lote. O bolsonarismo é isso aqui, ó. Briga de comadre. Ah, eu acho que você não pode. Ah, eu posso ser sim. Ah, quem vai ser senador? Ah, você. E a prefeita falou pra você isso? Não, a prefeita não falou. Bolsonarismo é isso. E é muito bom que sejam duas mulheres brigando, porque o bolsonarismo é um grupo basicamente feminino, né? É um grupo... O espírito do bolsonarismo é um espírito de fofoqueira e de fama, de like, né? Quando não é mulher, é homem afeminado. Esse é o bolsonarismo. O espírito do bolsonarismo é um espírito feminino. Eu já falei pra vocês que o bolsonarismo é o movimento mais feminino que existe na política brasileira. Nem o PSOL é tão feminino. E olha que o PSOL tem a Erika Hilton, né? Que é uma mulher muito feminina. Nem o PSOL é tão feminino quanto o bolsonarismo. Brigas de egos e disputas das mais ridículas. Isso aí... Essas pessoas aí, imagina o Xandão olhando. Deixa eu falar, ô Xandão, seu inimigo tá brigando lá. Xandão, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Essa turma que vai botar um impeachment contra mim lá no Senado. O que eu vou falar? Eu já dei minha opinião. Não é problema nosso. Eu quero derrotar essas pessoas. A gente tem que superar essa gente. São uma gentalha. Tá? Eu vou ler aqui pra vocês o que tá acontecendo. A Ana Campanholo faz parte do grupo do Nicolas. Lançaram o livro junto, foram em podcast junto. O Nicolas é o cara do bolsonarismo hoje que tem o contato no Pânico. O Nicolas é o cara do Pânico. O Pânico ele elegeu o Nicolas. O Pânico não é que elegeu, ele fez o Nicolas ficar gigantesco. O Nicolas batia cartão quase toda semana no Pânico. O bosta lá do Emílio é amigão do Nicolas. Tanto que é por isso que o Emílio leva o Holiday, que é o que é cupincha no Nicolas. Há um grupo que eu chamo de novinhos do Valdemar, que é o Nicolas, Holiday, Pavanato. Aí tem um cara. Em todo lugar ele tem um cara, que é o novinho dele. Todos os novinhos, quase todos, 70% gays. É só um comentário, tá? Não tô falando que. Um padrão, né? Comentário. E aí, esses caras, eles querem fazer o quê? Eles querem suceder o bolsonarismo, ok? Você entendeu isso? É uma sucessão. Bolsonaro tá morrendo. Tá de cama, morrendo, tá ofegante, com problema pra respirar. O Bolsonaro não tá bem. O Bolsonaro pode estar nos seus últimos meses de vida. E a galera cuidando de trocar ele. O que eles estão fazendo? Eles sabem que como o Bolsonaro não pode se pronunciar, a briga deles é com os filhos dos Bolsonaro. E os filhos dos Bolsonaro são débeis. Quem são os filhos que estão se pronunciando mais? Carlos e Eduardo. Eduardo foi lá pra gringa, se cagou todo. O que o Eduardo fez foi patético. Tá todo atrapalhado. E o Carlos embarcou nesse plano catarinense que, olha, eu não sou bolsonarista, entendeu? Que é uma desgraça, é errado o plano, já falei que era errado, é uma vergonha pros catarinenses, o Carlos ir pra lá. Agora, essa bagaça, bolsonarismo, existe por causa do Carlos. E se o plano dele, pra salvar o pai dele, que é o líder maior desses caras, que esses caras falaram assim, que caia a direita, que destruam a Lava Jato, que, né, que traiam, que passe tudo que passou, em nome do Bolsonaro porque ele é a direita... Veja, essas pessoas avisaram, essas pessoas cativaram o eleitor falando isso. Eles não podem agora simplesmente dar um cavalo de pau e falar não. Sob pena de mostrar que eles são apenas oportunistas e traidores, que não têm convicções e só têm conveniência. Então, aproveitando-se disso,
eles estão traindo agora o Carlos e o Eduardo na parte que os dois estão frágeis. Entendeu? O Nicolas não vai dar a cara, porque o Nicolas é frouxo. O Nicolas não... Toda vez que alguém peita ali ele recua. Essa é a característica dele. Ele fala que ele é muito valente, mas ele não é valente. O Nicolas é um covarde. Então o Nicolas, ele deu meios de ação pra outra ali. Então ela foi no Pânico, que é um programa que ele tem contato. O perfil reserva dele divulgou. Então ele vai fazendo isso. Ele vai jogando ali nos bastidores. Entendeu? Joga ali no bastidor. A outra vai porque eles precisam ir quebrando o Bolsonaro. Precisam ir matando o Bolsonaro pouco a pouco. Tô falando alguma besteira? Tem pessoas me ouvindo aqui. Falei alguma besteira? Chegou um especialista em bolsonarismo. Chegou um especialista em bolsonarismo. Depois também consultar com ele. Então é isso, ó. Usa a entrada ali do Pânico, a Campanholo, pra falar. A entrada do Nicolas. Vai jogando ali. Eles vão jogando aqui, ó. Tum, 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 tum. Vão na maciota. E o que eles estão fazendo? Eles estão matando a família. Eles estão ficando com PL, bolsonarismo, sem a família por cima. Portanto, não há o sucessor natural, que é um membro da família com o nome Bolsonaro, sucedendo o Jair. Não há. O que há agora, veja só, é o PL, o dinheiro do fundo eleitoral conquistado por conta do Bolsonaro no PL, e eles. Ó, que gostoso! É um golpe. Só que é um golpe interno que o Bolsonaro tá sofrendo com a sua família. O Bolsonaro não pode se pronunciar. Ele não pode vir a público e falar o que ele pensa. Não pode. Então o Jair não pode. Então eles estão se pronunciando. Eu chamo isso de canalha. E pode ser canalha no PT, no PL, no MBL. Canalha é canalha em qualquer lugar. Tô explicando aqui pra vocês o que tá acontecendo. Sacou? É esse o jogo. Pintado, tô desenhando aqui, ó. E aí, é o jogo da sucessão. E aí a família fica tentando se defender com os últimos leais. Os lealistas ali, né? São os últimos leais, estão fazendo a parede de defesa. Mas me parece que não é suficiente. Eu falei lá, fui no metrô, falei, Bolsonaro acabou. Hello, acabou. O que vocês estão vendo aqui é a morte. É o final. Acabou o Bolsonaro. Tem uma hipótese. Tá me pintando? O Júnior vai checar isso aí também, tá? Repare como o Nicolas anda divulgando o Flávio nas redes dele. Ele já apareceu com o Flávio algumas vezes. O Eduardo vai levar o Flávio lá pra tentar encontrar o Bukele para El Salvador. Eles vão tentar um acordo, né, um meio termo com o Flávio. O Flávio, o meio termo seria o Flávio, entre todos eles. E aí morre o Tarcísio na jogada. Entendeu? Então tem esse meio termo. Feeling. O Flávio tá na jogada. O senhor Renato Batista tá trabalhando esse elemento. Procure. Há um meio termo ali. Há um meio termo, entendeu? Pode ser que aconteça. O especialista em Bolsonaro, Júnior Ramos, tá aqui. Se quiserem, digite 1 se vocês querem que o Junito entre na live, digite 2 se vocês querem. Não precisa de Junito agora, porque eu posso entrar. É uma live curta hoje, podemos fazer um bate-bola aqui, tá? Esse tipo de política, pra mim, é vazia. Um é pra colocar o Junito, né? Isso. Ganhou, disparado. Vai, pega aquele quadrado e senta aqui. Pessoal, like na live e entre no Valete Plus, valete.org.br. Julito! Oi. Quero te expor ao vivo. Cadê seus posts no Valete Plus? Não, o Junito não produz no Valete Plus. Eu vou produzir. Você é uma vergonha, Junito. Como você acha que tá esse desenho da... Eu quero saber quem tá ganhando a guerra faccional e quem é a principal... Quais são as estratégias pra 26 de cada grupo? Quem, nesse momento, entre Ana Campanholo e... que na verdade faz parte do grupo do Nicolas e a família, o grupo do Nicolas está ganhando. Nesse momento, assim, o dano causado à imagem do Carlos Bolsonaro internamente em Santa Catarina é horrendo. Eu vou ter uma live, inclusive hoje, o Bisotto vai participar hoje pra gente tratar disso. No MBL News, que ele conhece, mas assim, prefeitos indo contra Carlos Bolsonaro, prefeitos bolsonaristas. Abertamente contra Carlos Bolsonaro. Por conta dessa aliança com o Nicolas que a Campanholo tem, ela está tendo acesso a vários veículos de comunicação para dar a versão dela. A versão dela que tá sendo espalhada. É só a versão dela que está sendo espalhada, não está sendo a versão de ninguém. Até porque a versão do Carlos não convence, né? Porque ele não consegue. É o seguinte, a estratégia é Carlos lá e não vai sobrar espaço para Carol. Se eles fossem, não, é isso. É esse pronto, eles ficam tentando enganar o eleitor lá. Não, a gente vai colocar a Carol também para evitar desgaste. Cara, compra o desgaste. Fala que não. Tem que ser o Carlos e vai ter que ter um espiridião a mim pra ter o tempo. E eles não têm coragem, entendeu? E por isso que eles estão perdendo pra Ana Campanholo também. As pessoas da direita estão se sentindo lá em Santa Catarina, estão se sentindo engambeladas pelo Carlos Bolsonaro. Eles não são sinceros com a estratégia deles. Então, nesse momento, o que eu vejo? Eles nunca foram sinceros, Júnior. Mas o a real que é... Ó, só pra finalizar. Você pediu qual é as facções que fala no outro ainda que não... Não? Quais as facções que nesse momento estão... O Novo vai sair muito... Então tem muitas facções.
Tem, a facção do Não, novo. vamos lá, você vai fazer assim, nota de 0 a 10 pra quem tá ganhando. Você vai fazer um up and down, assim, você vai dar uma nota de como é que tá cada um. Como é que estão as ações de cada grupo, facção da direita. Agora, você fala facção e você dá uma nota de 0 a 10, como é que tá o momento dela? Facção do Carlos Bolsonaro, eu vou dar uma nota 3 porque eles estão sendo esfaqueados, assim, à luz do dia. Isso, assim, é uma traição aberta à facção da família Bolsonaro. Temos a família do Nicolas, a facção do Nicolas crescendo. Eu colocava um 8 ali. Porque existe o risco ainda. Porque o Nicolas tá errando muito. O Nicolas erra. Então, ele pode cometer erros ainda. E ainda existe a força da família Bolsonaro, sim. Ela tá morrendo, tá acabando. Mas eles, claro, eles ainda têm força. E o Novo tá vindo ali pelos cantos. Ó, 5. O Novo é o 5. Assim, a estratégia do Novo de pegar esse bolsonarismo sem responder à família, assim, está funcionando. Tanto que a primeira ideia da Carol Detone, qual que é? É o Novo, lógico. É isso. Dentro da direita bolsonarista, existem agora essas 3 facções bem definidas. A turma que vai pro Novo. Novo. Mas existe coerência interna na turma que vai pro Novo? Ou é assim, é simplesmente um refúgio? Eu quero dizer o seguinte: o Salles e a Carol Detone não fazem parte do mesmo grupo político. Eles são assim, não sobrou espaço pra mim no meu estado e eu vou pro Novo. É isso que o Novo funciona. Não sobrou espaço, eu vou pro Novo. Mas depende. Desde que eles deram o golpe no Amoedo, que eles têm essa mesma ideia. Sim. De ser um bolsonarismo sem responder Bolsonaro. Um bolsonarismo de sapatênis. Isso. Agora eles meio que, com o Deltan, principalmente com a entrada do Deltan, não, nós somos um bolsonarismo... A gente ama o Bolsonaro, eles podem falar mal da gente, mas a gente ama o Bolsonaro, a gente vai levar os votos mesmo assim, porque funciona essa estratégia. A Carla Zambelli estava sendo cancelada pela família Bolsonaro e ela fez 900 mil votos, se eu não me engano. Não, ela já tinha sido eleita quando começou a ser cancelada. Não, mas ela já era mal falada. Se você... O próprio Marçal. O Marçal, ele... Não, eu gosto do Bolsonaro. Não, eu não respondo... Dane-se o Carluxo, mas eu gosto do Bolsonaro. Isso já racionaliza, não. Ele não tá respondendo ao Bolsonaro, mas ele gosta do Bolsonaro. Então eu vou votar nele, porque ele é da direita, ele é Bolsonaro. E em espectro mais amplo, que outras facções existem nesse campo da direita? Da direita? Da direita como um todo. Tem uma eu não vou falar... Não é facção. Vamos falar um grupo sério. Existe um grupo sério, organizado, coeso, que está sendo levado como exemplo por vários influenciadores. Nossa, olha, a missão, o MBL, olha como eles são organizados. Isso jamais aconteceria no MBL. Essa confusão jamais aconteceria na missão. E posso falar, jamais aconteceria mesmo, porque... Porque tem Dirceuzinho, caramba. E me xingam de Dirceuzinho, mas querem um Dirceuzinho. Se tivesse se tivesse um Dirceuzinho aí, mas já tava assim, flum, facão correndo aí. É ou não é? Faca, Tramontina, né? Corte rápido. Corte rápido. Eu posso falar de um outro cidadão, que nota amigo você dá seu? pra esse grupo aí? Como é que ela tá no momento dela? Assim, No momento? Eu vou ser realista. Eu vou ser bem realista. Nós estamos nessa... Qual momento? Você tá qualificando o momento. Qualificando você o momento. Você não tá falando do número absoluto, você tá falando a taxa de subida. A taxa de Quantos subida? pontos percentuais eles estão subindo no bloco, entendeu? De 0 a 10, qual é o momento de cada um? É porque eu tava usando antes do 0 a 10 como tamanho atual. Não. É pra você falar como é que... Você tá aqui naquele verdinho e vermelhinho. Você tá nos candlesticks ali da... Eu não sei dizer. Eu daria um 14, mas seria... Você é babaca. Seria babaca. Eu não sei dizer porque a gente tá um pouco fora disso, porque a gente só tá olhando de fora. Olha só... Mas só tá fazendo o nosso trabalho. Uma coisa. Tá fazendo o nosso trabalho. Teu amigo, Kim Paim, hoje, falando que não, a gente precisa... Nem que a gente diminua de tamanho, a gente precisa começar a fazer um grupo coeso. Ele falou isso? Sim. Ele usou esse termo? Sim. Vocês não vão pera, ele falou isso? Sim. Foi literalmente o que eu falei. Eu até falei assim, ó, se você tá num tamanho X e o tamanho Z, você tem que dar no do meio. Eu dei esse exemplo outro dia. Só que é tarde demais, a gente tomou essa decisão em 2019 e a gente sofreu por isso. E desde 2019, já faz o quê? 6 anos, então a gente tem 6 anos construindo esse grupo coeso. Por isso que não vai acontecer aqui. Vocês não tem como começar do zero. Não tem como. Já tá grande demais, é muito oportunista, muito mercenário. Assim, a real é que mesmo no grupo dos leais à família, você também não pode botar a mão no fogo por quase ninguém. A real é que mesmo os leais estão fazendo conta. Mesmo quem é leal faz conta. É muito difícil você ter um grupo como o nosso, porque a base do nosso grupo é, você entra perdendo e você vai ficar perdendo muito. E eu estou falando isso com visitas aqui, as pessoas falam, meu Deus, que horror, o que eu tô fazendo aqui? Né? Mas no nosso grupo, a tese é, nós temos que comer mato, comer grama junto, defendendo o que acredita, porque quando a gente cresce junto, como time. Você cria vínculos poderosos de lealdade intragrupo, e você cresce, todo mundo quando vence, mas vence muito. Então, o nosso grupo não tem faccionalismo, não tem divisionismo, não tem nada. O nosso grupo é reto. Comer mato? Comer grama, cara.
Você já viu esse termo? Vai comer grama. Não, eu nunca ouvi. Você não O jogava- Riso tá fazendo ó, a cara do Riso. Você nunca jogou futebol, Riso? Você tem que comer grama, você tem que ralar. Só vai que a ter gente que tá comer na muito política. arroz com Aí feijão sim. pra... Arroz com feijão. Entendeu? Mas um comer pouco grama mais é tipo assim, gostoso do que crema. passar lá, comer o pão que o diabo amassou. Ah, A base pão, nossa, sim. entendeu? Arroz, Agora feijão. sim, Beleza, agora grama sim. já... Eles não tem como. Eles não tem como. Não tem porque o O grupo deles- lealista. Gustavo Gayer era um lealista. Ele foi perguntado, diretamente no Pânico, inclusive. Mano, eles que cê... Não, eles que vocês ovam. Não, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto também da Carol Detone. Amo a Campanholo, mas não, eles que vocês ovam. Não tem, cara. O Kim Paim, que é o porta-voz da família hoje, depois que o Weingarten caiu em desgraça, tá cobrando o posicionamento dos lealistas. Não tem. Não tem. É o fim. É o fim. É o fim. Não tem. Bom. O que eu acho que ele tá propondo... Não, tudo bem, você quer ir. Eu não vou atrapalhar a tua live, se eu quis dar... Não, momento, Júnior Ramos. Mas eu fico por aí se você quiser uma participação. Então, na real, é o seguinte, cara. O que eu quero dizer é sobre política séria no longo prazo com propósito, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Rafael Almeida Riso, qual é o grupo político no Brasil de maior sucesso desde a redemocratização? PT. PT. Por exemplo, vou dar o exemplo do PT. O PT surgiu como partido no ano de 80 aí? Não sei. 80. 80? É o segundo partido constituído aí dos atuais. O PT, ele perdeu. Ele perdeu os anos 80, tudo que importa, né? Governos estaduais, especialmente São Paulo, que ele ficou tentando. Tinha uma bancada pequena no Congresso. Concorreu em 89 com o Lula, ficou em segundo em 94, ficou em segundo em 98. Ganhou só em 2002. Depois que ele ganhou todas as eleições, tirando de 18. Tá? O PT o crescimento dele se baseou no sofrimento comum. Que é uma ideia meio que bíblica, né? Dos judeus no deserto. Que é uma coisa que, assim, que é um ensinamento muito claro. Qual é o ensinamento da história dos judeus do deserto? Cara, nos piores momentos, Deus vai prover o maná. Ou seja, você não vai morrer, mas você vai sofrer. Você vai ter tentações, vai ter o bezerro de ouro e tal. Mas você vai chegar na terra prometida. E assim, vai ser um sofrimento grande, mas você vai chegar lá. Isto, que é um elemento profético, isto para grupos políticos é o grande teste que te empurra a, vamos dizer, siga o seu caminho e resista à tentação. A tentação que eu tô falando é a desistência do projeto, a desistência dos pressupostos básicos do projeto. E nós temos que entender isso, assim, o nosso grupo, por vicissitudes do destino, a gente começou muito grande, manifestações gigantes contra Dilma Rousseff, derrubamos o governo, redes sociais gigantes e tal. Então, nós crescemos demais naquele período, só que veio, né, a nossa catividade no Egito e veio o nosso período perambulando no deserto, que foi o quê? Quando nós fomos cancelados, perdemos tudo, o movimento acabou, nós desaparecemos. E ainda tome-lhe Arthur cancelado, perdendo o mandato na cabeça. E nós ficamos perambulando no deserto, só que a gente meio que tá chegando ali, né? Tá chegando, as trombetas vão tocar já e tal. E vamos tomar a cidade. Então, nós estamos chegando. Só que nós chegamos com um bloco, com um grupo, com um time muito fechado, muito coeso. E houve quem se ajoelhasse pro bezerro de ouro. Não foi o Fernando Holliday? Não foram todos esses vagabundos que nos abandonaram no processo? Houve isso. Vocês vão ver que o processo todo, né, é impressionante como esses elementos praticamente proféticos, eles se repetem na vida, né? E aí eles servem de ensinamento pra vida. Então, e olha que eu nem sou um cara de Velho Testamento, tá? Então, você olha pra isso e fala, tá aqui, ó. Isso forma o grupo, isso forma o caráter do grupo. O problema do grupo do bolsonarismo é que eles ficaram se acostumando muito a ganhar. O que é o ganhar? Onde tem eleição, onde tem rede social, dinheiro, views, tá todo mundo lá. Então você juntou um monte de oportunista vivendo a falsa religião do bolsonarismo. Ele era bezerro de ouro. O Bolsonaro era bezerro de ouro. Era muito fácil. Você falava que tava com o Bolsonaro, seu evento enche, sua urna tá lotada, todo mundo vota em você, vem doador, vem tudo. Então todo mundo... O que ciência juntou? Gente acostumada a querer só estar com você no melhor momento. Só que acabou o melhor momento. O Bolsonaro tá doente, tem uma guerra faccional pra ver quem vai ficar com a liderança, e ninguém tá disposto a perder. Todo mundo só quer ganhar e ocupar os melhores espaços. Isso não é gente que constrói nada sério.